e alegria. Descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros dos reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito que se faz debaixo do sol. Ora por nós, Diácono, por favor. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por mais um dia estarmos aqui, Pai, na tua casa, para louvar e engrandecer o teu santo nome. Também, Senhor, para agradecer por tudo que o Senhor tem feito e continua fazendo em nossas vidas. Senhor, fala mais uma vez, Pai, às nossas vidas, aos nossos corações, Pai. Usa o teu servo e a tua palavra para que possamos ser preenchidos, Pai, com o teu Santo Espírito e com a tua vontade, o teu querer para nossas vidas. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Nós estamos em uma caminhada em que nós estamos ouvindo os relatos de um homem considerado o mais sábio da sua época. Disse a Bíblia que não existiu nenhum homem mais poderoso, mais sábio do que Salomão. E Salomão, então, ele vai em busca da tal falada felicidade. Ele queria encontrar um sentido para a sua vida. Só que quando ele se depara com essa questão tão importante, ao mesmo tempo tão procurada por todos, Salomão chega a uma conclusão muito simples: que tudo é inútil, é correr atrás do vento. Então, meus irmãos, Salomão agora ali começa uma procura pessoal, em busca de um sentido para a sua própria existência, uma razão pela qual faça sentido Salomão estar nessa terra. E nós vimos domingo passado que Salomão começou essa sua procura, esse sentido para a sua existência, através da sabedoria humana. E o que nós vimos é que Salomão disse que todo o conhecimento humano é inútil, é correr atrás do vento, e não traz uma resposta consistente para aquela pergunta que é feita por todos os filósofos e é feita por todos nós todos os dias: qual é o motivo da minha existência? Por que é que eu estou aqui nessa terra? Qual é o propósito da minha vida? Esse é o sentido aqui de Salomão. E esse certamente é o sentido, o propósito, a pergunta de muitas pessoas que estão no mundo hoje, se questionando, se perguntando: qual é o propósito da minha vida? Qual é a razão da minha existência? E agora, nesse capítulo 2, meus irmãos, Salomão vai em busca da felicidade.
essa felicidade que é buscada, procurada, essa felicidade que é desejada por tantas pessoas. E o próprio Salomão vai dizer isso no versículo 1 do capítulo 2. Olha, eu vou descobrir, eu vou buscar qual é o sentido da alegria. Eu quero saber o que é que existe de bom nessa terra. O que é que tem de bom para que eu possa usufruir? Mas já no versículo 1, ele já vai dando um indicativo, meus irmãos, que isso também é inútil. Isso também é inútil. Essa tal felicidade procurada por todos, essa alegria esperada, almejada, anelada por todos, ela também não faz nenhum sentido. Ele disse, olha, eu fui buscar e percebi que isso tudo não faz sentido para a minha vida. A questão é, isso tudo o quê? Ele começa dizendo, olha, eu descobri que rir é loucura e que a felicidade não faz sentido algum, que essa alegria não faz sentido algum. E aí eu fiquei pensando, meus irmãos, todo mundo aqui gosta de assistir filme? Você já parou assim, um determinado momento do seu dia, da sua semana, para dizer assim, eu vou assistir uma comédia hoje? E você senta na frente da TV, você coloca lá um suquinho legal, faz uma pipoquinha, e você passa 1h30 assistindo um filme de comédia, e você dá boas risadas. E rir é bom, viu? Rir é bom demais. Dizem os dermatologistas que rir exercita muitos músculos do rosto. Rir é bom. Mas sorrir demais ou sorrir de menos não traz sentido, não traz razão para a nossa existência. Faça um teste. Tire um dia seu, um dia todo, e comece a assistir todos os filmes de comédia que você encontrar, quer seja Netflix, Amazon Prime, ou se você tiver filmes no seu telefone, no YouTube, não sei, ou vá para o cinema, assistir todas as sessões que tiverem lá no cinema, e saia depois de um dia todo. Isso vai mudar a sua vida? Não vai. Você vai rir, você vai se divertir um pouco, mas quando você sair do cinema, ou de frente da TV, ou de frente do telefone, você vai descobrir que você, depois de um dia todo, você vai estar do jeito que você começou. Sabe por quê? Porque isso não vai trazer soluções para a sua vida. Isso não vai trazer uma razão, um significado para a sua existência. Então, Salomão está dizendo que comédia não traz solução, significado para a nossa vida. Então Salomão dá o segundo passo agora, ele diz, olha, eu vou sair da comédia e eu vou entrar na bebida. E ele vai dizer, olha, eu me entreguei ao vinho e a todas as extravagâncias. O que Salomão está dizendo para você e para mim nesse momento, meus irmãos, é que Salomão empurrou o pé na jaca, literalmente. Ele disse, eu vou beber todas, da número 1 a 51, vou beber de tudo, e vou descobrir se a bebida vai trazer felicidade para mim. Se fosse hoje em dia, meus irmãos, Salomão talvez estivesse dizendo, olha, eu vou procurar significado para a minha vida na bebida, nas drogas, eu vou procurar significado para a minha vida nas festas, eu vou procurar significado para a minha vida nas farras, na gandaia, eu vou procurar significado então nos prazeres do mundo. Salomão chega a dizer inclusive, olha, eu vou fazer tudo isso, mas sem perder a minha sabedoria, sem abrir mão da minha sabedoria, porque Salomão queria saber o que é que valia a pena debaixo do céu, nos poucos dias de vida que nós vivemos. Mas qual foi a conclusão dele? Isso também não faz sentido. Isso também não faz sentido, meus irmãos. Talvez os jovens aqui
vão entender muito bem o que eu estou dizendo agora, porque o período, a fase que mais faz com que crentes saiam da igreja é na adolescência. É naquele período de transição, ali dos 15, 16 anos em diante, em que os jovens acham que vão descobrir coisas melhores aí no mundo, porque escutaram de alguém que tem coisas que o mundo oferece que a igreja não dá. E o resultado? Eles vão procurar lá fora bebida, festas mundanas, vão procurar prazeres carnais, e se desviam de Deus, e se afastam de Deus, e se afastam da igreja, e começam a entender, depois de um certo tempo, que essa suposta alegria é mentirosa, é enganosa. Mas aí, aprontam tudo lá fora, meus irmãos. E eu conheço, assim, de casos, que na adolescência saem da igreja e vão conhecer o mundo e metem a cara lá no mundo. E quando o tempo vai passando, então, e isso é comum para rapazes e moças, vão conhecer uma outra pessoa e vão começar um namoro que não é um namoro santo, e vão se casar e muitas vezes nem se casam, vão morar juntos. E aí aparece um filho. E quando surge um filho, parece que dá um start assim na cabeça, que os jovens, um pouquinho mais velhos, dizem: não, agora eu sou pai, agora eu sou mãe, e eu quero criar o meu filho aonde? Minha filha aonde? Na igreja. Interessante, né? Apronta tudo lá fora. Aí depois, quando surgem os filhos, aí não quer que os filhos repitam os mesmos erros que eles próprios repetiram, que eles próprios cometeram. Aí o que é que faz? Volta para a igreja. E louvado seja Deus que voltam ainda. E louvado seja Deus que ainda voltam arrependidos, entendendo que aquela tal felicidade não existia, que era tudo mentira, meus irmãos. Era tudo mentira. Está aqui Vitor, Diego, Thomas, que também já está chegando na fase boa. Daqui a um tempo, está Laura, Bianca, ainda vai demorar um pouco. Mas acham, meus irmãos, que o mundo lá fora tem muito mais a oferecer do que Cristo tem para dar. Aí o que acontece? Ficam mais velhos, a ficha cai, entende que aquela vida de farra, de gandaia, não leva ninguém para frente, muito pelo contrário, é um atraso na vida, e volta para a igreja, arrependido, com a cara lisa, meu Deus, não sabe nem onde é que coloca. E quando chega na igreja, é muito bem recebido, é lógico, nós recebemos todos, principalmente os que se arrependem. E por incrível que pareça, meus irmãos, isso não acontece só com jovens não, viu? Deixa eu livrar a barra dos jovens aqui também. Isso acontece com adultos também. Às vezes um casal com 25, 30, 40 anos de casados, dizem que estão cansados daquela rotina e querem descobrir algo novo. Doidiça. Aí a gente pega uns marmanjos com seus 55, 60 anos de idade, querendo namorar com menininha de 18, 19. Ou pega mulheres também, porque não é só homem não, viu? Pega mulheres também nessa faixa etária, querendo namorar rapazes novos. Não entendem que essa suposta alegria, esse suposto prazer que o mundo oferece, é mentiroso, meus irmãos. É mentiroso. E aí retornam à igreja e dizem: não, pastor, agora já passei dessa fase, agora eu só quero saber de trabalho. E esse é o próximo passo de Salomão aqui. Veja que ele vai dizer: lancei-me a grandes projetos, construí casas, plantei vinhas, fiz um grande jardim, um bosque muito verdejante, construí um grande reservatório de água para irrigar meus lagos,
comprei escravos e escravas, nasceram escravos dentro das minhas propriedades, eu tive mais bois e ovelhas do que qualquer pessoa do mundo. Resultado? Ele diz que isso também é inútil, isso também é loucura, é correr atrás do vento. E meus irmãos, se tem um camarada que fez coisas grandiosas, viu? É Salomão. Salomão construiu muita coisa. Imaginem, tente imaginar o tamanho, a beleza do jardim que Salomão construiu para ele e para os seus. Imaginem a variedade de frutas, de árvores frutíferas, de plantas ornamentais que não deviam ter no jardim de Salomão. Imagina cada árvore bonitona que ele deve ter plantado no bosque dele. Aquele lago, dizem que o lago que Salomão construiu era belíssimo, meus irmãos, e num tempo que não tinha trator para estar cavando buraco não, viu? Era na mão. E Salomão, com toda a sua sabedoria, desenvolveu um projeto para ter um reservatório muito grande. E no final das contas, ele vai dizer que isso tudo também é inútil. E aqui cabe uma lição para cada um de nós, meus irmãos. Principalmente aqueles que trabalham fora de casa. Você tem se arrebentado de trabalhar, de construir, de planejar, de derramar suor, de juntar, de possuir, de ter, de somar, e nunca dividir, e nunca de repartir. E no final das contas, sabe o que é que vai sobrar para você? Canseira. Vocês, homens, principalmente isso acontece muito com os homens, sai para trabalhar cedo, as crianças dormindo. Volta para trabalhar de noite, as crianças já foram dormir. E você não vê seus filhos acordados. Por quê? Porque você estava tão alucinado em trabalhar, que se esqueceu que existe algo para além do trabalho. Existe algo mais importante do que o trabalho. Você deixa uma família em casa. E eu entendo, meus irmãos, que homens e mulheres precisam trabalhar fora, porque o custo de vida é alto, Cícera. Mas saiba que para além do trabalho, você tem uma família que espera por você, que conta com você. Vocês têm filhos que esperam aprender com vocês, mas como é que vão aprender se vocês nunca estão em casa? Porque estão dedicados apenas ao trabalho. E quando vem parar um pouquinho, os filhos já cresceram. E agora vai cuidar de quem? Dos netos. E querem dar toda a atenção que não deram para os filhos, porque estavam correndo atrás do vento, trabalhando feito loucos. Então, nós vimos que a comédia não traz felicidade, nós vimos que bebida não traz felicidade, trabalho também não traz felicidade. Salomão agora disse: pronto, vou entrar no mundo dos investimentos. Ele disse: eu juntei mais prata e ouro para mim do que todos os outros reis. Ele entra também agora no mundo das artes, da cultura. Ele disse: eu tive todos os cantores e cantoras que eu quis ouvir. Ele entrou também agora no ramo do sexo. Ele disse: eu tive um harém e provei das delícias do homem. E quando Salomão vai dizer isso, meus irmãos, quantas esposas Salomão tinha mesmo? Juntando o pacote completo, 1.700 esposas e 300 concubinas. Taca bexiga. E tem alguém que ainda vai dizer: pastor, a maior felicidade de um homem é essa. A maior felicidade é essa. E homens e mulheres, porque isso não é só para homem, não, é para mulher também. Assim como todas as coisas, esse prazer também não traz sentido para a sua vida. Sabe por quê? Porque é passageiro.
é muito rápido, passa assim, ó, é ligeiro demais. Nem dinheiro, nem música, nem esses prazeres do homem, já que temos jovens aqui, isso também não vai trazer sentido para a sua vida, mesmo que você tenha muito, e Salomão tinha de sobra, viu? Se tem uma pessoa que tem know-how para poder falar disso, é Salomão. Tá caro, irmão Daniel, tá caro fazer feira? E o irmão tem uma casa só, né? Imagina se você tivesse mais 999, varão. Deison, tá caro o leite? Agora imagina se tivesse mais 1000 esposas e cada uma desse um filho para você. Diga aí, tá aqui, marido, vai comprar leite para os meninos? Haja a placa de energia solar para instalar. Oh, meus irmãos, isso também não traz satisfação, isso também não traz realização para a nossa vida. Alguém vai dizer, mas e se eu for muito famoso? Está aqui, todo mundo aqui praticamente mexe, tem um smartphone, está nas redes sociais. Não agora, porque você está ouvindo a palavra. Você só vai olhar redes sociais quando você terminar o culto, quando você chegar em casa, é que você vai dar uma olhadinha no telefone. Mas tem pessoas que dizem que se tiver muita fama, for muito conhecido nas redes sociais, na internet, no Instagram, no Facebook, no TikTok, vai ser uma pessoa feliz. Mentira, meus irmãos. Aliás, acho que foi o YouTube que tirou aquela funçãozinha, aquele não gostei do vídeo lá, porque tinha pessoas que estavam ficando deprimidas, porque alguém colocava lá, não gostei, com o vídeo que a pessoa tinha postado. E isso fazia com que as pessoas ficassem depressivas, Lena. Mas alguém não gostou de mim, eu vou ficar triste, magoei, e fica deprimido dentro de um quarto, escuro, sem comer, sem beber, sem dormir, e tomando remédio tarja preta, porque alguém deu um não gostei lá no vídeo. Que doidice é essa, meus irmãos? Fama também não traz alegria, também não traz realização para ninguém, E veja que nós estamos falando de Salomão que disse, eu fiz tudo isso conservando a minha sabedoria. E quando chega no versículo 10, ele vai dizer, olha, eu não me neguei a nada do que os meus olhos viram, e não rejeitei nada do que o meu coração desejou. Em outras palavras, sabe o que Salomão está dizendo? Eu experimentei de tudo, eu provei de tudo, eu comi de tudo, eu bebi de tudo, eu experimentei todas as coisas. E no versículo 11 ele vai dizer, contudo, quando eu olhei aquilo que eu tinha feito, aquilo que as minhas mãos tinham executado, eu descobri que isso também é inútil, é correr atrás do vento. Esse texto que foi escrito, Alberto, Lena, há tanto tempo atrás, é tão contemporâneo, é tão atual, porque o que nós vimos hoje, estamos presenciando no mundo é isso, pessoas procurando a tal felicidade, na alegria, na bebida, no trabalho, nos prazeres, no dinheiro, na música, na fama, no prestígio, no poder, no futebol, na academia, pessoas procurando felicidade em coisas outras que não são Cristo. E Salomão está afirmando para você e para mim que isso tudo é inútil, é correr atrás do vento. Tudo isso é inútil, meus irmãos. E o que nós estamos vendo agora são milhares e milhões de pessoas que estão correndo atrás do vento nesse exato momento, igual a Scooby quando está correndo atrás do rabo, atrás de nada, querendo pegar nada. E aí quando nós chegamos agora
No versículo 12, Salomão agora ele começa a filosofar. E ele diz: rapaz, olha, eu refleti na sabedoria, na insensatez e na loucura. Salomão está dizendo: olha, eu olhei para tudo. Eu olhei para todos os lados, para cima, para baixo, para os lados. Eu olhei em todos os sentidos e refleti na sabedoria, na loucura e na insensatez. E ele fez uma pergunta: o que é que o meu sucessor vai fazer, além daquilo que já foi feito? Porque talvez na cabeça dele ele ficasse perguntando: talvez aquilo que eu não encontrei de plenitude, de satisfação na minha vida, o meu sucessor consiga encontrar. Mas ao mesmo tempo ele pergunta: mas como? Se eu já fiz de tudo, se eu já experimentei de tudo, se eu já provei de tudo, o que é que vai sobrar para aquele que vai me suceder? Nada. Então ele diz o seguinte: olha, cheguei a uma conclusão, que é melhor ter sabedoria do que ser tolo. É lógico. Qual é o melhor? Você ser uma pessoa prudente ou você ser uma pessoa irresponsável? É lógico, meus irmãos, que é melhor você ser prudente. É lógico que é melhor você ser responsável do que você ser um insensato, um tolo, que faz coisas sem pensar. É melhor você planejar o que você vai fazer do que você fazer sem pensar. Quer ver um exemplo? É melhor você saber se aquele fiozinho desencapado lá é positivo ou negativo, ou você simplesmente pegar uma chave de fenda e encostar no fio. É melhor ser prudente do que ser tolo. É lógico, meus irmãos. Isso é mais, não precisa ser tão sábio assim para entender isso aqui, não. Mas Salomão chega a uma seguinte conclusão também: olha, eu sei também que é melhor agir com prudência do que agir com insensatez. Mas no final das contas, tanto o sábio quanto o insensato vão ter o mesmo destino. E que destino é esse? 7 palmos de terra em cima de você. Você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, você pode ser a pessoa mais responsável do mundo, ou você pode ser o mais maluco. Todos dois vão parar onde? Debaixo da terra, do mesmo jeito. Todos vão para o buraco, do mesmo jeito. E foi nesse ponto então que Salomão bugou. E se pronto. E de que foi que valeu eu ser tão sábio? Valeu de que eu ser tão inteligente, se eu vou para o mesmo buraco que o tolo vai? A ideia aqui, meus irmãos, é a seguinte: eu sei que toda família tem um. Aquela pessoa que é extremamente elétrica, aquela que já se acorda no 220, que ela já come pensando no que ela vai fazer depois do café, e ela se levanta, ela toma banho já pensando no que vai trabalhar, aonde ela vai, quantas contas tem para pagar, quanto que vai abastecer de gasolina no carro, de quantas horas vai trabalhar, como é que vai estar o trânsito, para quando chegar em casa, o que é que vai ter para comer, vai ter que tomar banho, vai ter que fazer o planejamento do outro dia. Mas tem família também que tem aquele que vai com freio de mão puxado. Tranquilo, rapaz, pode estar se acabando o mundo lá fora. A resposta dele vai ser: se não for comigo. Toda família tem pessoas assim, não tem? Tem aquela que é virada no trate, mas tem aquela que é devagar, quase parando. E Salomão, quando pensa nisso, mas rapaz, tanto o que é elétrico demais, quanto o que é devagar demais, todos os dois vão para debaixo da terra, do mesmo jeito. Pergunta é: por que correr tanto então? Se todos os dois, de formas distintas, vão levar 7 palmos de terra no rosto, do mesmo jeito. Tanto que Salomão disse: gente, isso não faz sentido.
Ele completa dizendo: olha, tanto o elétrico quanto o lento, quando morrerem, vão para o mesmo lugar, e nenhum dos dois serão lembrados no futuro, nem o elétrico e nem o lento. E ele disse: isso é uma loucura, isso também não faz sentido. Eu sei que vocês conhecem, eu conheço também. Você se acabando, se preocupando até com o gelo que está derretendo lá no Polo Sul. E a pessoa está lá assistindo o filme, que eu não quero nem saber, eu quero que o mar pegue fogo, para eu comer peixe frito, eu estou nem aí para nada. Todos os dois vão morrer, todos os dois vão para o mesmo lugar, e nenhum desses dois serão lembrados. Pergunte-se, avalie, isso não é uma loucura? E por que existem os dois extremos então? E por que tem os dois lados, os dois polos então? E isso mexeu tanto com a cabeça de Salomão, que quando a gente chega, meus irmãos, no versículo 17, Salomão diz uma coisa pesada, Vitor, Diego. Ele disse: olha, vendo tudo isso, eu desprezei a vida, porque percebi que não vale a pena tanto trabalho debaixo do sol, e isso é muito pesado. Salomão desprezou a própria vida. E o que nós temos visto, meus irmãos, hoje em dia, são pessoas que têm de tudo, pessoas que são empreendedoras, pessoas que têm seus próprios negócios, ou que são funcionários públicos, ou que são profissionais liberais, e correm muito, e trabalham muito, e vão para cima, e vão para baixo, e mexe, acontece, produz, e executa. Mas depois, de um certo ponto, quando ele acumula muita coisa, ele percebe que tudo aquilo ali só deu muito, foi trabalho para ele, e nunca conseguiu encontrar um preenchimento de sua vida. Sempre ficou um louco. Ele trabalhou que só um louco, comprou de tudo, mas sempre está faltando uma coisa. E trabalha que só um cão chupando manguinha de chuva, mas nunca está satisfeito com o que tem. Sempre está faltando mais uma coisinha, e continua trabalhando, e continua correndo. Ou não foi isso que aconteceu com Salomão? Salomão tinha de tudo, meus irmãos. Salomão provou de tudo, todas as bebidas, todas as comidas, construiu, executou, juntou bens, usufruiu de tudo, escutou os melhores cantores, vestiu as melhores roupas, sentiu os melhores perfumes, teve mulheres quantas quis, do jeito que quis, se tornou o homem mais famoso da sua época. E quando nada disso lhe satisfez, ele disse: mas ainda me sobrou a sabedoria. Mas ele disse: mas peraí, eu sou o homem mais sábio, mas o que não tem conhecimento nenhum vai para o mesmo buraco que eu vou. Então, no final das contas, o que foi que sobrou para Salomão? Não sobrou foi nada. É por isso que Salomão desprezou a sua própria vida. Ele disse: não tem mais sentido estar vivo, não tem para quê. Eu faço, e nunca me realizo. Eu faço, eu corro, eu pelejo, eu luto, e não encontro satisfação em nada. Ele disse: não faz sentido estar vivo. Por isso, em um determinado momento, ele disse: não, esse mundo para mim aqui já deu. Veja o que diz aí, Daniel, por favor, versículos 18 e 19. Desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara embaixo do sol, pois terei de deixá-las para aqueles que me sucederem. E quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? Contudo, terá domínio sobre tudo o que realizei com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz sentido. Olha o que é que passou na cabeça de Salomão. Rapaz, eu trabalhei muito. Lembrem-se que quando Salomão escreveu isso aqui, ele já estava bem mais velho.
já tinha feito tudo o que ele quis fazer, já provou, já degustou de tudo. E ele disse: olha, não faz sentido, sabe por quê? Porque eu vou deixar isso aqui para alguém. E quem garante que quem vai me suceder é uma pessoa responsável ou se é uma pessoa banda voou? Quem me garante que essa pessoa vai administrar bem o que eu passei uma vida construindo? Isso endoidou a cabeça de Salomão, meus irmãos. É evidente que Salomão parece que estava imaginando, prevendo o que estava por vir. Mas eu não vou falar de Salomão agora. Eu vou falar de nós aqui. Irmãs, há um tempo atrás, as nossas mães, as nossas avós, elas tinham o costume de guardar aqueles pratos mais bonitos, aqueles talheres, aqueles copos, aquelas xícaras, os pires, os mais bonitos. Vocês de casa usavam? Não. Quem é que usava? Os vizinhos. Você passava uma vida toda olhando para aqueles copos, doido para tomar um copo d'água num copo daquele, doido para tomar um cafezinho numa xícara de porcelana chinesa daquela, bonita que só a pílula. Mas uma cristaleira, coisa mais linda de Arco-Teiro, coisa mais bonita, rapaz, que o pai, a mãe, principalmente a avó, pegava lá um paninho lá e passava aquele limpa-vidro, passava bem bonitinho, aquele acabamento, não tinha uma marca de dedo no vidro. Ai de quem chegasse perto daquela cristaleira. E você cresceu namorando com aquela xícara, doido para tomar um cafezinho na xícara. E você nunca teve a alegria de tomar um cafezinho. Quando queria tomar um café, ia para um copo de requeijão, ou para um copo de geleia de mocotó, que tirava a embalagem, o rótulozinho, e ia tomar café naquele copinho de geleia de mocotó de vidro. Eu sei, aquela canequinha de ágata, de branca, que se desse uma partidinha, ficava uma parte branca e aquela partidinha preta, porque caiu o revestimentozinho de água. Ah, meus irmãos. E os homens? E os homens? Trabalham a vida todinha e não teve a alegria de usufruir nada. Por quê? Porque corri igual um louco. Aí você, homem de Deus, preste atenção, homens aqui casados, e os que ainda vão casar, viu? Você trabalhou, nunca passou um domingo na praia com a sua esposa, nunca saiu um sábadozinho à noite para ir comer castanha lá na beira da praia. Por quê? Porque você é assim, ó, seguro toda a vida, você não gasta com nada. Por quê? Não, mulher, porque a gente só vai gastar nisso quando a gente tiver velho. Aí você morre, homem de Deus, e deixou a esposa, a viúva bonita, com a casa bacana, com um carro bom e com a conta cheia de dinheiro. Aí quem é que vai usufruir do teu trabalho, varão? Ela vai comer a castanha com um namorado novo que ela vai arrumar, porque ela não vai ficar sozinha pro resto da vida. Ela vai passear na praia com outro lá, e quem vai dirigir é ele, o teu carro, que tu nunca teve coragem de sair para passear com ela. Ele vai levar a sua esposa para um restaurante que você nunca teve coragem de passar nem na calçada, porque você é amarrado, porque você não quer gastar com nada. Ele vai deitar na tua cama, e se brincar, ele ainda vai beber com aquele copo, aquela tacinha que você comprou e colocou o teu nome lá. Vai, porque você está se segurando, porque seu nome é trabalho, seu sobrenome é hora extra, e você não aproveita com a sua família. Aí você morre abençoado, e esse dinheiro vai ter que ser gasto de algum jeito, porque senão a economia não gira, e vai ter outro que vai gastar no teu lugar. Vai.
Porque você não quer gastar. Mas vai ter outro que vai gastar no seu lugar, viu? E quem garante se ele vai ser responsável ou se ele vai ser um tolo? Quem garante que quando você morrer, o próximo namorado ou a próxima namorada do seu marido, irmã, vai administrar bem aquilo que você cuidava, tão direitinho em casa, que não tinha nem coragem de gastar? Irmãos, pense na realidade. Pense que a vida não é um conto de fadas como os filmes lá de Hollywood contam, não. E quando Salomão começa a avaliar isso na sua vida, versículo 20, ele diz: eu cheguei a ponto de me desesperar. Porque o que vale tanto trabalho debaixo do sol? É para isso que eu trabalhei tanto? Foi isso que sobrou para mim depois de tanto esforço? Salomão desesperou, meus irmãos. É como se o chão tivesse acabado, ele estivesse pisando no oco. E veja o que diz, versículo 21, Daniel, por favor. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo e uma grande injustiça. Meu Deus, o pai trabalha tanto, o pai corre tanto, trabalha em 2 empregos e no terceiro turno ainda fica meio agoniado, querendo arrumar uma coisa para fazer. Quer trabalhar em 3 empregos ao mesmo tempo. E quando fica velho, quem é que vai gastar isso tudinho? O filho. Mas ele não levantou uma tampinha de garrafa, irmã Adelaide. Ele, como nós dizemos aqui na Paraíba, ele não deu um prego numa barra de sabão. E olha que isso nem cansa, viu? E ele está errado com isso? Ah, não. Quem é que está errado nessa história? Os pais. Eu nunca vi, meus irmãos, recentemente, ultimamente, o que tem surgido de jovens emocionalmente fracos, fragilizados. É coisa de cinema. Os consultórios psicológicos e psiquiátricos estão assim, ó. Sabe por quê? Porque são jovens que não estão sendo preparados para as dificuldades do mundo. Por quê? Porque os pais estão criando os filhos dentro de uma bolha. Eu já disse isso aqui recentemente. Você trabalha, meus irmãos, não é todo burro que puxa carroça que trabalha igual a você não, pai. Por quê? Porque você diz: não, aquilo que eu passei, eu não quero que meus filhos passem. E você trabalha, e trabalha, e trabalha. E o seu filho está lá, deitado na cama de meio-dia, e você trabalhando debaixo do sol quente, para poder ganhar o pão de cada dia. E a mãe, quando chega de meio-dia: meu filho, minha filha, seu todinho está pronto, viu? Eu tirei as bolinhas também, viu? Que é para não lhe engasgar. E eu coloquei aqui, ó, a temperatura está boa, viu? Está boazinha a temperatura, nem está quente, nem está frio. Se você quiser, eu boto o termômetro para ter certeza que está na temperatura que você gosta. E o pai me perdoe a expressão, o pai se lascando de trabalhar. A mãe também, para poder meu bebê ficar em casa, de perna para cima, jogando videogame, assistindo Netflix, campeonato espanhol, campeonato inglês, campeonato russo, campeonato da cochichola. Não, mas meu menino, ele vai estudar. E tal camarada com 35 anos de idade não sai da universidade. De que formação da bexiga tá boa que é essa? Que não se forma nunca. Enquanto isso, ó, mas trabalhando, que só a pílula mesmo. E os filhos? Pai, eu quero que troque meu telefone.
Meu iPhone é o 15 Pro Max, mas eu escutei dizendo que em 2035 vai lançar o iPhone 100. Eu quero já o 100, viu? Bota meu nome na fila de espera. E o pai fica calado, e a mãe fica calada, e o pastor fica para morrer do coração com um negócio desse. E os familiares ficam para não viver, e os vizinhos ficam vendo, meu Deus, será que só eles que não veem isso? Quem é que está estragando essa geração então? Os pais. Porque vocês estão privando os filhos de vocês de amadurecerem. Vocês estão privando. Olha, quer ver? Qual foi o homem aqui que quando casou já tinha casa própria? Ninguém se pronunciou, ninguém disse. Mas foi comprado. Ele comprou, ele não ganhou não. Foi comprado também. Pergunta, por que então que você pelejou tanto e você conquistou a sua casa? E por que seu filho não pode também insistir, trabalhar para poder conquistar? Por que só você tem que trabalhar e os seus filhos têm que receber tudo de mão beijada para não dar valor ao que tem? Porque é isso que tem acontecido, meus irmãos. Fica o conselho de Salomão, fica o conselho do seu pastor. Não faça isso com seus filhos, principalmente aqui, os pais de crianças pequenas. Davidson, está aqui Luciana, Flaviano. Deixe seus filhos amadurecerem do jeito que você amadureceu. Se hoje você é um homem e uma mulher responsável, é porque isso foi colocado para você desde pequeno. Isso não faz mal não, meus irmãos, isso faz bem. Versos 22 e 23, por favor, Daniel. Que proveito tem o homem de todo o esforço e de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho não passa de dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é um absurdo. Alguém já passou por essa situação aqui? Trabalhou o dia todinho, trouxe serviço para casa para concluir a noite, e de madrugada, ao invés de dormir para descansar, está adiantando o serviço do dia seguinte. Quem nunca aqui? Quem nunca? Por quê? Porque está correndo desesperadamente atrás do vento. Isso é loucura, meus irmãos. Você se tornou escravo do trabalho. Isso virou um vício para você. Isso deixou de ser saudável no momento em que o trabalho tomou conta da sua vida. É ele que controla você e não você que controla ele. Quando você... Aquilo que nós brincamos, a gente precisa trabalhar para viver e não viver para trabalhar, porque isso não faz sentido não. A vida é muito curta para você se dedicar somente a uma área da sua vida. E olhe que porque você se dedica tanto ao trabalho, as outras áreas vão ficar descobertas. E se tem uma área que perde para tudinho, sabe qual é? É o seu relacionamento com Deus. Porque você abre mão de tudo para trabalhar. E o primeiro que entra na lista é a igreja. O primeiro que entra na lista é a igreja. Primeira coisa que você abre mão é do seu relacionamento com Deus. Porque a desculpa é, não, Deus sabe que eu estou precisando. Deus sabe que eu tenho que fazer. E se eu parasse, meus irmãos? Se eu parasse nesse momento? Eu sei que a gente sai daqui deprimido nessa noite. Ou não? Porque as palavras de Salomão foram muito duras. O exemplo de vida de Salomão, tudo aquilo que ele passou, é difícil demais debaixo do sol. E o mais interessante é que quando você chega ali no versículo 20, Salomão vai dizer, quando ele disse que ficou desesperado com tudo aquilo que acontecia debaixo do sol, tudo o que nós vimos até agora, todas as falas de Salomão, do versículo 1 até o versículo 23, é de um homem e de uma mulher que vive essa realidade debaixo do sol.
É você querendo conquistar, é você querendo possuir, é você querendo desfrutar, é você querendo conhecer, é você querendo comprar, é tudo você. E isso é uma grande inutilidade. Mas agora Salomão olha tudo isso por um outro ponto de vista, Cleide. Versículo 24. Ele vai dizer que ao homem a melhor coisa é comer, beber e desfrutar do prazer do seu trabalho. Salomão endoidou? Porque agora há pouco ele estava criticando tudo isso. Será que deu uma doida em Salomão? Será que ele está se contradizendo agora no que ele tinha dito? De certo que não, meus irmãos. Porque se você vê o complemento do versículo 24, ele vai dizer: mas eu vi que isso também vem da mão de Deus. É quando você olha para todo o seu trabalho, todo o seu esforço, toda a sua vida, todo o seu labor, e você olha, tudo isso foi Deus que me deu. Aí isso muda o nosso modo de pensar. Quando você entende que tudo isso que você tem passado é porque foi Deus que proporcionou a você, então o trabalho deixa de ser um peso e passa a ser um prazer. Você vê que o cuidar da sua família deixa de ser algo penoso e passa a ser algo prazeroso, porque a tua família foi Deus que te deu. Porque quando você entende que o trabalho que deu para colocar aquele ar-condicionado no quarto, para dormir lá no 21, toda noite, é porque Deus te proporcionou, essa noite de sono ela fica mais aconchegante, mais relaxante. É quando você entende que esse carro que você tem é porque Deus mandou clientes para você trabalhar e poder comprar um carro. E meus irmãos, isso muda a nossa forma de viver, a nossa forma de pensar. Porque tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós viermos a ser e a fazer, vem de Deus. E quando isso vem de Deus, isso deixa de ser um peso para você e para mim. Até mesmo a escola, Bianca, Laura, aquelas provas que vocês vão ter que fazer, entenda que Deus está te dando a oportunidade de você ficar mais inteligente, para quando chegar lá no dia de fazer as provas do Enem, você poder escolher uma profissão que vocês querem fazer. Eu estudar agora para ser veterinária lá na frente, daqui a alguns anos. Quer fazer o que, Bianca? Tem alguma vontade de fazer quando crescer? Ou não pensa? Veterinária também? Todas duas? Imaginou? Duas veterinárias, uma dando a injeção e a outra passando o algodãozinho lá no cachorrinho. Mas para isso tem que começar a estudar de agora. Dá trabalho, é chato, mas quando estiver lá com diploma, ganhando dinheiro, cuidando dos bichinhos, tendo um consultório veterinário, aí vai dizer, valeu a pena estudar para a prova de matemática, valeu a pena estudar para a prova de português, valeu a pena acordar cedo para ir para a escola todos os dias. É quando você, pai e mãe, vê o seu filho se formando lá na universidade e você dizer, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me concedeu a bênção de ver meu filho ou minha filha recebendo um diploma de curso superior. Aí você entende que quando isso vem da mão de Deus, a sua vida passa a ter um sentido. No versículo 25 ele vai dizer, olha, e quem melhor do que eu, que provou de tudo, que pode falar? Na verdade, meus irmãos, o que Salomão quer dizer para você e para mim, é que quando Deus nos proporciona essas coisas, a comida fica mais saborosa. Mas se também não tiver a comida, louvado seja Deus, porque Deus vai prover em determinado momento, no tempo que Ele determinar. É quando você está fazendo aquele churrasco lá, Daniel, todos os domingos de manhã, assando lá aquela picanhazinha defumada, ó, aquela picanha australiana. Eita, Deus. Mas também vai ter dia que não vai ter a picanha australiana. Vai ter um
chão duro e dizer: louvado seja Deus, porque Deus está me proporcionando comer carne. É se um dia tiver lasanha para comer, amém. Mas se no outro dia for pão com ovo, glória a Deus por isso, porque em tudo dai graças. É entender que a satisfação não está nas coisas, mas a satisfação está no Deus que nos dá as coisas. É entender que muito melhor é o provedor do que a providência. Oh, meus irmãos, é esse sentimento de satisfação. Eu estou andando de ônibus hoje, mas quando Deus der o carro, glória a Deus. Mas enquanto Ele não der o carro, amém que tem o ônibus, abra a janelinha para refrescar um pouquinho. É ser grato a Deus por tudo, em tudo. É ser satisfeito em Deus e não nas coisas. É ser menos apegado às coisas do mundo e mais apegado às coisas de Deus. Desapega do mundo, meus irmãos. Desapeguem do mundo, porque esse mundo debaixo do sol não tem nada de bom para você e para mim. Mas quando você olha para além do sol e você entende que tudo que você tem, o que ainda vai ter, e mesmo que não tenha, vem da providência de Deus. Isso é uma bênção. Isso é uma bênção. E ele termina, meus irmãos, esse texto de forma brilhante. Versículo 26. Aos que os agrada, Deus concede sabedoria, conhecimento e felicidade. É ser feliz com o que você tem, porque foi Deus que te deu. Não importa se a casa tem 500 metros quadrados ou se é só um quarto e sala. Não importa se você anda no carro do ano ou se você ainda está pensando em vir de Uber para a igreja. Amém por isso. É entender, meus queridos irmãos, que no muito ou no pouco é Deus quem é o responsável por tudo. É ser grato, satisfeito e feliz, entendendo que não é pela força do braço, mas Deus, se eu não tiver uma casa nova, se eu não tiver um apartamento, eu vou ser extremamente infeliz. A colocação correta não é essa. Senhor, se o Senhor permitir, me dá um apartamento. Senhor, eu tenho um sonho de ter a minha casa própria. Se o Senhor quiser, o Senhor pode abrir uma oportunidade e eu vou morar num apartamento, eu vou colocar a minha família. Senhor, se o Senhor permitir, eu vou dormir no quarto geladinho todos os dias. Mas também, se o Senhor não quiser, eu durmo de ventilador, não tem problema. Louvado seja o Senhor por isso. É entender, meus irmãos, que nunca vai ser pelo nosso esforço. Talvez esse seja a grande lição dessa noite. Não importa o que você tem, não importa quem você é, mas importa o que Deus tem para você. O que importa não é aquilo que você vem a conquistar, mas é aquilo que Deus pode te proporcionar. E ele complementa esse versículo 26 dizendo: mas quanto ao pecador, diz o que, Daniel? Deus o encarrega de ajudar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil, é correr atrás do tempo. Esse pecador aqui, meus irmãos, Salomão está falando dele próprio, que trabalhou, que juntou, que possuiu, acumulou, e depois que ele morreu, ele deixou tudo para os outros. E os outros que vão dar conta lá. É aquilo que eu disse. Você trabalha, aí você morre e outra pessoa vai usar no seu lugar. E o mais interessante, às vezes você pega um dono de um estabelecimento e o camarada é ateu. E esse camarada ele gera muitos empregos na empresa dele. E quando você vai ver, muitos daqueles funcionários que trabalham lá naquela empresa são crentes. E Deus está abençoando aqueles crentes através da vida do ateu lá. E eu garanto a vocês que muito mais satisfação tem aquele funcionário crente
que quando chega no fim do mês, recebe o seu salário e vive uma vida digna, com a sua família, em comunhão com Deus, do que aquele ateu que não sabe o que aguarda ele depois da morte dele, e que não vai levar nada daquilo, e que vai ficar tudo aí, para os outros brigarem depois, principalmente os filhos, e vão se estapear para ficar na herança do pai. Portanto, meus irmãos, o grande exemplo que fica para você e para mim nessa noite é que felicidade não traz significado para a nossa vida. Os prazeres desse mundo não trazem significado para a nossa vida. Todo o seu trabalho, todo o seu conhecimento não vão trazer sentido para a sua existência, a não ser que você entenda que tudo que você é e que tudo que você tem vem de Deus, e isso vai mudar a sua perspectiva de vida. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Enquanto o pessoal do louvor se organiza, eu sei que nessa noite você tem muitos motivos, muitas situações para refletir com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos. E desde já, meus irmãos, eu quero dizer que eu estou à disposição dos irmãos, caso seja necessário ter uma conversa familiar, fazer um gabinete. Se surgiram dúvidas em seu coração nessa noite, saiba que você pode me chamar a qualquer momento para nós conversarmos. Pode passar os elementos, por favor. Quando nós tomamos deste pão, meus irmãos, minhas irmãs, nós trazemos essa lembrança ao nosso coração, que Cristo não se apegou a nada. Ele não se apegou nem mesmo a ser Deus. Ele se esvaziou da sua glória. Ele se entregou por você e por mim, para que o seu e o meu pecado fossem perdoados. Ele se recusou a amar o mundo e as coisas do mundo, mas Ele amou aqueles a quem o Pai lhe deu. E nós sabemos que aqueles a quem o Pai deu, o Senhor Jesus não perdeu nenhum deles. Ele se entregou naquela cruz do Calvário
por todos aqueles que foram escolhidos por Deus antes mesmo da fundação do mundo. Se nós estamos aqui nessa noite contemplando a exposição da palavra, passando agora pelo sacramento da Santa Ceia, é porque de fato você entendeu a mensagem da cruz. Eu quero que você nunca esqueça que Cristo fez tudo isso por você, por amor a você. Ele se entregou naquele madeiro. Comamos todos. Demonstraste que nos ama de verdade, a ponto de se entregar por nós, ó Deus, a ponto de dar o teu Filho, ó Pai, o melhor que o Senhor tinha por nós. Obrigado, Senhor. Ao mesmo tempo, nós pegamos deste cálice este que representa a nova aliança em Cristo Jesus. E todas as vezes que nós bebemos deste cálice suave, nós trazemos à nossa memória que aquele cálice amargo foi bebido por Cristo até a última gota. Um cálice que transbordava da ira de Deus, ira por causa do seu e do meu pecado. E Cristo carregou sobre si os nossos pecados. Meus irmãos, que você nunca esqueça que esse cálice hoje ele tem um sabor doce, mas foi sofrido para Cristo, foi amargo para Cristo, foi dolorido para Ele. Por isso, faça valer a pena o sacrifício de Cristo e viva para a glória dEle. Bebamos todos. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por termos sido alimentados pela Tua Palavra nessa noite. Que o Teu Santo Espírito nos conduza, Senhor, pelo caminho correto. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito nos dê o entendimento necessário para que a cada dia nós amemos mais a Cristo e menos ao mundo. Senhor, que o Teu Santo Espírito nos dê a sabedoria do alto, não essa sabedoria da terra, mas a sabedoria do alto, Senhor, para que possamos viver para a glória do Teu nome e que possamos ter um sentimento de satisfação em nossas vidas, Senhor, para que sejamos pessoas, homens e mulheres, que vivam uma plenitude no gozo do Teu amor, Senhor, que aprendamos a valorizar as coisas do alto, que aprendamos, ó Deus, a desejar as coisas do alto e que essas coisas mundanas não tragam, ó Deus, brilho aos nossos corações. Esse é o nosso pedido nessa noite, Senhor, e ao mesmo tempo é o nosso agradecimento, porque nós cremos que Tu podes fazer todas as coisas e a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável para nós, Senhor. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, e que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo acompanhem você durante toda essa semana, em nome de Jesus. Uma boa noite a todos e até quinta-feira, se o Senhor nos permitir. Eu digo,